Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, Saúdo a todos do grupo e neste momento vamos transmitir a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Então você que está aí na sua casa, você pode abrir a Bíblia comigo no livro dos Salmos, de número 92, versículo 12, que escrito está: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Esse salmo, como todos os salmos, é escrito por Davi em uma forma de cântico. E esse salmo de número 92, é por isso que sempre falamos dos salmos de número e não capítulo, porque os salmos era louvando ao Senhor em forma de cântico. Então, esse salmo de número 92, os hebreus, eles sempre, quando se reunia nos cultos pelo dia ou precisamente pela manhã, eles sempre estavam louvando ao Senhor, quando dizia: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre saltério, sobre harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus efeitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. Então, eles, quando estavam sempre reunidos, eles sempre louvavam ao Senhor pela manhã com esse salmo de número 92. E quando o versículo de número 12 diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Para que você me entenda melhor sobre esta mensagem, eu quero falar sobre o tema raízes profundas que levam à rocha. Quando o salmista Davi, ele fala destas duas árvores, tanto da palmeira como o cedro. Vamos conhecer um pouco 7 características da palmeira e como ela tem como o salmista, ele falando sobre a palmeira e falando sobre o cedro, ele fez uma grande comparação com o justo. A primeira característica da palmeira é que ela sempre cresce bem alto e em lugares difíceis e em lugares adversos. Número 2, a palmeira tem raízes profundas. Número 3, a palmeira produz frutos. Número 4, a palmeira, as suas raízes se entrelaçam a outras raízes para dar vida às outras. Isso fala que a palmeira, ela não gosta de crescer sozinha, ela sempre faz as outras crescer também. E a quinta característica da palmeira, ela não aceita enxerto, ela não aceita ser enxertado com outras árvores. Isto é o justo, não aceita mistura, tem que ser genuíno. Número 6, o crescimento da palmeira é de contínuo, sempre está crescendo. O justo sempre está crescendo até ficar a estatura perfeita de Cristo. E o 7º e última característica da palmeira é que os ramos da palmeira, na Bíblia, sempre representa gozo e vitória. Todas as vezes que alguém queria festejar
Por exemplo, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as folhas, ramos da palmeira, era lançado ali na rua para que Jesus pudesse passar por cima. Então, meus amados irmãos, o salmista Davi, ele tinha razão de sobra para dar essa comparação do justo com a palmeira. A palmeira sempre ela cresce bem alto em lugares difíceis. Meus amados irmãos, o justo, para chegar até aonde está, ele teve muitas grandes dificuldades. Está hoje em lugares altos, mas já esteve em lugares baixos. Está hoje em lugar de destaque, mas um dia foi plantado e estava debaixo do solo. Mas o Senhor, dando o crescimento, fez com que ela crescesse e florescesse e estivesse tão alta que os seus ramos pudessem fazer as pessoas festejarem. Não é diferente do crente e do justo, quando na verdade a Bíblia diz que andávamos como ovelha que não tem pastor, mas hoje nós temos pastores. Nós andávamos desgarrado, distante, mas hoje estamos bem pertinho de Cristo, porque temos altura. Estamos crescendo, e quando ficar na estatura perfeita de Cristo, aí então o Senhor vem e levará os seus. Então foi por isso que o salmista Davi, na sua música, ele diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Pesquisando um pouco sobre o cedro do Líbano, só para que vocês entendam, o cedro do Líbano é uma árvore nativa desse país. Também é encontrado nas montanhas da Síria e da Turquia. Esta árvore, ela cresce bem devagar, entretanto chega a atingir até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro no seu tronco. Nos seus primeiros 3 anos de vida, ela cresce apenas 5 centímetros do solo. Porém, as suas raízes crescem nos primeiros 3 anos de vida 1,5 metro de profundidade. Meus amados irmãos, quando o salmista Davi, ele diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Você está muitas vezes, meus amados irmãos, vou fazendo uma comparação. Você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho e nos primeiros dias de vida você tem tanto trabalho com seus filhos, mas você não vê o seu filho crescer e você gasta com leite ninho, leite primeiro semestre e leite NAN e tanto leite para que o seu filho venha crescer. E de repente você não vê o seu filho crescer. Aí vai passando os primeiros, segundos, terceiro, 4 meses, 6 meses. Aí quando você vê que o seu filho está com 1 ano, que você tira a foto do nascimento dele e com 1 ano você vê que realmente o seu filho cresceu sem você perceber. Exatamente é como o crente na igreja, como o justo, ele está ali, ninguém vê o crescimento dele de cima, da flor da terra para cima. Porém, meus amados irmãos, ele é o crente cedro do Líbano. Você não está vendo muitas vezes o seu crescimento, mas o Senhor, ele tem sempre mandado a chuva seródia e mesmo a temporã. E as raízes deste cedro, enquanto ele cresceu apenas 5 centímetros de tamanho, mas as suas raízes do solo para baixo chegou a atingir 1,5 metro. Sabe o que isso quer dizer? Quando dá o vento oriental ou vento ocidental, muitas vezes as árvores elas vêm cair, mas o cedro do Líbano, que está plantado lá no monte onde o vento é tão forte, mas ele não vem cair. Sabe por quê? Porque eles têm raízes profundas. Da mesma sorte, meus amados irmãos,
são o justo. O vento sopra de um lado, o vento sopra de um outro lado, mas o justo sempre está firmado na rocha que é Jesus, porque tem raízes profundas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, e quando exatamente vai passando o tempo, o cedro do Líbano, nos primeiros 4 anos, ele começa agora a crescer 20 centímetros do solo acima. E cada vez mais que ele vai crescendo do solo acima, ele também vai crescendo do solo abaixo. As suas raízes, ela vai descendo as profundezas da terra e passa o lençol freático. E quando vai exatamente as raízes batendo nas águas, e aí, meus amados irmãos, é quando o cedro do Líbano, ele começa a ter vida própria. Lá no Líbano, o sol causticante, o vento começa a secar, as árvores começam a secar e cair, mas o cedro não. Sabe por quê? Porque ele agora, as suas raízes, ele começa tomando água de lá dos lençóis freáticos e trazendo para os seus ramos. E aí vai crescendo e tendo exatamente vida própria. Sabe por quê? Porque as suas raízes foram tão profundas que chegou até as águas. Mas, meus amados irmãos, ela começa a crescer 20 centímetros, 30 centímetros, e quando chega a 1 metro de tamanho, ela começa agora a crescer por ano, exatamente. Cada ano ela cresce 1 metro. Quando ela chega a atingir 40 metros de altura, já não é mais um cedro jovem, já é um cedro adulto. As suas raízes agora passaram pelas águas e agora chegaram exatamente até a rocha. Começou a chegar as dificuldades nas raízes do cedro. Porém, meus amados irmãos, quando as raízes, elas começam agora a passar pelas rochas, e elas começam a entrelaçar das rochas, abraçando as rochas, isso significa dizer, meus amados irmãos, que a vida do justo é uma vida sempre de dificuldade, é de lutas, mas também é de vitória. Vai encontrando exatamente as rochas, mas as rochas aí que falam de dificuldade, quando ela não param de crescer, ela agora começa a entrelaçar exatamente as suas raízes na rocha, e cada vez que amarra as suas raízes na rocha, elas ficam seguras. Meus amados irmãos, essa rocha simboliza Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular, a qual você que é justo está firmado na rocha e está agarrado no Senhor Jesus. Pode soprar o vento oriental, ocidental, pode vir coronavírus, pode vir toda a peste, mas nada vai acontecer com você, porque você está agarrado, as suas raízes está entrelaçada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, meu prezado irmão deste grupo tão abençoado que foi criado para que você pudesse ter, eu tivesse também as nossas vidas edificadas na pessoa bendita de Jesus. Então vamos crescer como a palmeira, vamos crescer como o cedro do Líbano, vamos encontrar terras duras, mas vamos encontrar águas de refrigério, vamos encontrar a pedra de dificuldade, mas nem por isso vamos deixar de crescer na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando atingirmos a estatura perfeita de Cristo, já não estaremos mais aqui, porque já estaremos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que a bênção de Deus, que a graça de Deus venha estar sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.